Meu nome é Antônio Carlos Reis Couto, nasci em Nova Lima, Minas Gerais, uma cidade que pertence à grande BH. E nessa cidade existia uma mina de ouro, onde vieram para ali portugueses, ingleses, franceses, canadenses, americanos. E essa mina que durou, por extração de ouro, para extrair o ouro, durou em torno de 180 a 200 anos, e foi descoberta por um padre. E esse padre, então, assim que ele abriu mão da mina, vendeu para o reino da Inglaterra, realmente os membros, para alguns dos membros, ou para os membros da coroa da Inglaterra. Ela chamava que era... Tanto é que lá tivemos a visita de um príncipe, não sei qual deles agora, tivemos visitas de diversas pessoas importantes do reino e do comando da Inglaterra. Até senadores estiveram lá algumas vezes. E Nova Lima é uma cidade realmente muito importante, muito interessante. Essa mina de ouro produzia em torno de 15 quilos de ouro por mês, ultimamente, né? Por isso a importância dela. De lá, então, eu nasci, cresci ali, meu pai trabalhava também ali como topógrafo, e eu fui estudar em Ouro Preto. Fiz curso técnico de mineração, na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, e de lá fui contratado para vir trabalhar aqui em Uruçanga, pela CCU, por intermédio do Dr. Tasso Aquino, que morou aqui a vida toda, aqui teve filhos, criou família e tudo. Dali, casei-me com a Salete, conhecemos, nos casamos. Eu voltei para Minas Gerais, para trabalhar nessa mina de ouro. E nessa mina de ouro eu fui com outra função. Antes eu era desenhista mecânico e voltei para trabalhar nessa mina como um técnico de mineração, chefiando setores de mina. Da produção, do avanço das galerias. E, na verdade, não era só uma mina, eram diversas minas. E essas diversas minas, todas atrás dos veios de ouro que realmente produzia e era muito interessante. Dali eu saí e fui trabalhar com uma empresa de explosivos, a Empresa Mineira de Explosivos, Eminex. Dessa empresa eu rodei o Brasil inteiro aplicando explosivos devido à minha especialização que eu fiz, tinha feito antes, né? E essa especialização me levou a trabalhar com explosivos no Brasil inteiro, e em outras minas principalmente, né? Levando a novidade, por ser tratar um explosivo mais seguro do que todos aqueles tradicionais, do que a própria dinamite, que era muito complicado lidar com ela, porque era muito alto risco, né? Podia detonar com chama, com choque, com impactos. Então, esse explosivo que foi gerado ali cada vez era a base de posse de alumínio. Uma operação redox, dá uma redução, ela oxida muito rapidamente as partículas de alumínio que está em forma de alumínio pigmento. E assim foi muito interessante, trabalhei no Brasil, depois fui para o exterior trabalhar, levando essa novidade, né? É uma novidade americana, não foi criada no Brasil. Foi criada em Salt Lake City, por uma empresa chamada Ireco. E no Brasil, então, deu esta possibilidade dessa empresa mineira de explosivo trabalhar com esse explosivo, trouxeram a tecnologia para cá e deu um resultado extraordinário. Até hoje continuo com isso. Então, essa foi a minha parte profissional. Dessa parte ali, já morando em Nova Lima, com a Salete, fomos para Belo Horizonte, moramos depois em São Paulo, trabalhei em todo o estado de São Paulo, já numa outra função, que era além de apresentar o explosivo, eu também vendia, gerenciava as vendas, né? E aí pediram que eu voltasse para a região sul do Brasil, para trabalhar na região sul carbonífera, as minas do Rio Grande do Sul, Paraná, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países da América. Então eu vim, fiz a base aqui em Criciúma, do escritório, morando em Uruçanga novamente. Os diretores nem sabiam que eu era daqui. Eles só me ofereceram para jogar o sapo na água, né? Porque voltei para minha casa, a casa da Salete, o que ela queria também, gostaria de viver, então viemos para cá. E aqui então criamos as nossas filhas,
nasceram mais duas aqui. A Giovana e a Daniela nasceram em Minas Gerais e a Sofia e a Isabela nasceram aqui em Uruçanga, são uruçanguenses. E com isso elas desenvolveram, não queria mais sair daqui de forma nenhuma, porque para mim não existe lugar melhor para criar filhos aqui do que na nossa região. Não somente Uruçanga, a nossa região como um todo. E deu no que deu. Estão aí elas todas formadas, preparadas, casadas, e que Deus ilumine os passos delas e os netos que estão vindo, e que venham muitos. Eu chegando aqui, eu me lembro que, aí eu procurei, quando eu cheguei para trabalhar na mina, eu era solteiro, e então me convidaram para o clube, para uma festa, e o clube, houve uma situação no clube que me comunicaram para não ir a este baile do clube. Por que não ir? Eu tenho um convite. Não, mas não vá, porque vai ter um contratempo com você ali, vai ter uma situação constrangedora. Não queriam que eu entrasse por ser diferente das pessoas daqui. Tenho uma tez morena, sou de origem portuguesa, então aquilo pode complicar. Se fosse também de outra forma, porque a raça só existe uma, a raça humana. Não existe raça morena, raça negra, raça branca, raça amarela, não, é origem. As origens e as etnias são diferentes, mas a raça é humana, é uma só. Eu achei aquilo estranho, fui ao baile, convidado pelo Dr. Tasso Aquino, uma carta, dancei com a dona Joelci Damiani, que era a rainha do clube na época, porque nós tínhamos, naquele tempo, o pessoal tinha o hábito de iniciar o baile, esperava meia hora tomando um trago, um aperitivozinho, para depois iniciar a dançar. Com o salão vazio, dancei sozinho no salão o tempo todo. Depois sair do salão e agradecer a Joelci, as pessoas, os amigos que me convidaram. E não foram poucos os amigos que me convidaram para ir, que sustentavam a minha presença. Mas tudo bem, acho que passou. São pessoas que têm parentes por aí, é bom não falar muito, mas de qualquer maneira são pessoas que não tinham um raciocínio de coletividade. Eu tenho que pensar que o mundo está aí para nós vivermos nele da melhor forma possível, com harmonia. São pessoas que achavam que eram superiores a outros, mas na verdade são pessoas comuns, como nós todos somos. E para mim isso não afetou mais. Porque eu não queria deixar, que eu pretendia permanecer em Uruçanga, que um dia uma das filhas minhas, nossas, né, minha, da Salete principalmente, eu já namorava com a Salete naquela época, que sofresse algum constrangimento por ser filha de um mineiro ou de um português, qualquer coisa assim, e muitas vezes confundidas. E essa segregação por cor no Brasil era muito comum. Isso tem aqui, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem na Bahia, que é um povo muito bom, um povo que tem muita gente de origem africana em função dos escravos, aquela coisa toda. Mas lá tem segregação também, no Nordeste também tem. Um dos estados que mais segrega no Brasil chama-se Ceará. Eu tenho amigos cearenses, vocês podem observar que vocês não vê negro no Ceará. É muito diferente, é muito difícil. Você vê índios, tem muitos índios ali da região, Tabajaras e mais não sei das quantas na região, mas eles segregam demais. Bem por isso que é fácil reconhecer um cearense. Ele normalmente tem aquele perfil do Padre Cícero, né? Mas aquele perfil de cabeça chata que chama, e também é outra forma de segregar. Mas são pessoas de muito valor, pessoas inteligentes, pessoas competentes. O que manda no ser do homem é ser competente, preparar, saber viver em sociedade, respeitar o próximo, participar de uma religião, seja ela qual for, mas que seja uma religião para ter princípios na vida, seguir os princípios sociais que a sociedade nos manda respeitar o próximo, e assim por diante. Eu creio que é assim. Então, aquilo mudou muito, e com o tempo foi mudando cada vez mais, e graças a Deus, Uruçanga hoje eu vejo que não existe mais esse tipo de coisa. Mas assim, eu me sinto muito bem dentro de Uruçanga. Hoje eu tenho um título de Uruçanga, de cidadão uruçanguense, tenho um título da cidadão catarinense, faço parte da sociedade desde aquela época, amigos de grupo de folclore, que é o nosso caso aí, nós estamos buscando o grupo da Polenta, que nós temos, é uma MIT da Polenta,
e buscando resgatar a culinária. A culinária não seria bem a culinária, seria os hábitos alimentares dos primeiros italianos que para cá vieram. Então a gente faz parte também. O Uruçanga tinha um grupo de jovens da minha idade, daquela época, que era muito assim, muito dinâmico, e bons amigos. Era o Bugio, era o Lelei, eram, olha, as filhas da Dona Otília ali da churrascaria. Olha, assim, não vou citar nome não, porque é muita gente. E era assim um grupo ativo, né? Ativo e muito bacana. Então eu conheci logo a Salete como amiga, era nossa amiga, e desenvolvendo assim, fomos conhecendo nós dois um pouco mais e vendo que daria certo um casamento, se fosse o caso. E foi o que aconteceu. Uma cigana me disse, olha, vai lá para o sul que você vai encontrar a sua mulher lá, hein? E foi mesmo, a cigana falou isso. Até contei isso na primeira vez ali. E chegando aqui, falei, deve ser essa que ela falou. E é essa mesmo. Pronto, aí nós namoramos um pouco tempo, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, casamos e começamos nossa vida profissional fora daqui. Viajando sempre dentro do ramo que eu me formei, me preparei para trabalhar, que é o ramo da mineração. Quando não numa mina, eu trabalhava com aplicação de explosivos em túneis, rodovias, pedreiras, minerações de céu aberto, subsolo e assim por diante. Aí casamos, fomos morar em Minas Gerais, como eu já falei. De Minas fomos para São Paulo, de São Paulo voltamos para cá. Quando eu cheguei aqui, houve quem me dissesse lá em Ouro Preto, olha, você vai para um lugar muito atrasado. Tecnicamente atrasado, que eu quero dizer. Não a cidade em si, que a cidade era uma cidade pequena, né? Pouca indústria, e na região as minas de carvão dominavam. Tanto Criciúma, Uruçanga, Lauro Milhas, e Siderópolis, e Treviso. Chegando aqui, eu vi realmente uma cidade pequena e as minas eram muito, eu diria até um pouco primitivas. Não tinha equipamentos como tem hoje na mineração. Era furar a frente, detonar com explosivos, entrava o mineiro com a pá, recolhia, botava no carrinho e trazia para a superfície, onde ia para o lavador ou ia para o porto para ser transportado para as fontes de consumidores, no caso as siderúrgicas. Ou para Tubarão, no caso, a Sotelca, que na época era Sotelca, hoje já é outra coisa. Então, eu vi que pouco evoluía. Aí eu vi que estava meio difícil de conseguir mudar. Meio difícil, que implicaria alguns investimentos. E o preço do carvão, segundo na época, diziam, não justificava fazer investimentos técnicos. Vi também que quando o lavador de carvão começou a lavar o carvão e soltava a pirita, que a pirita, eu chamo a pirita, mas é o rejeito como um todo. Então eu vi tudo aquilo, vi que os colonos saindo da colônia para ganhar um pouco mais de dinheiro, mais imediato, porque eles vendiam a sua safra e ganhavam dinheiro uma vez por ano, a não ser as pequenas vendas que eles faziam de frutas ou dos seus cereais que plantavam. E vi também que aquilo ali estava prejudicando muitas pessoas. Tentamos mudar, mas não foi possível. Todas as minas eram assim. A mais adiantada mecanicamente, que estava mais mecanizada, e não mecanizada mesmo, seria a Próspera. Estava bem mais adiantada que todas as outras. Então eu preferi não arriscar mais por aqui, porque não vi que não tinha muito futuro. E quando a CCU adquiriu então a Minerazil, que é de Santana, me mandaram para ser o superintendente da mina. E lá é uma mina mais alta, o carvão mais rentável, e deu muito bom resultado para a empresa. Mas eu logo vi que não seria por aqui. Eu queria mais coisas para mim, para trabalhar e aplicar aquilo que eu aprendi na escola. O Ouro Negro, ele foi o Ouro Negro, essa expressão Ouro Negro foi dada a ele em função de ter surgido, e muita gente que era assim, vivia da colônia, ou pequenas empresas aqui na região de Uruçanga, Criciúma, foram trabalhar no carvão e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro assim, muito mais do que qualquer outra indústria local. Não existia indústria local, a não ser a Ileane, mais uma outra aí com revestimento cerâmico. Muito pouco, a Ceusa também. Mas não representava muita coisa em termos de Brasil. Você tinha São Paulo, tinha Minas Gerais, tinha o Nordeste, que produzia esses revestimentos cerâmicos naquela época, e o mercado não era muito fácil entrar.
com produtos daqui. Mesmo porque, quando eu vim para cá em 1967, a estrada de terra ia até Curitiba. Não tinha asfalto até Curitiba. E não tendo asfalto, para levar um caminhão de revestimento cerâmico para São Paulo, era um adeus na acuda. Estradas estreitas, subidas mal planejadas. Era um caminho, não era estrada. Muito difícil mesmo. Então, até que ocorresse a BR-101, que passou a ser, então, um tapete daqui a São Paulo, daqui aonde quiser ir no Brasil, esse tapete preto ali deu um desenvolvimento muito grande na região, que veio nos anos de 1979, por aí assim. 1979, não, 69, perdão. 69. Quando foi feita a BR-101, chegou aqui no Sul. E outras formas de chamar, de valorizar o carvão, é chamar de ouro negro, porque ele deu oportunidade para muita gente, querendo ou não. Só que essa oportunidade também trouxe os malefícios de uma mina subsolo, de uma mina principalmente subsolo, onde eu tenho experiência muito grande. Eu trabalhei em duas delas, as mais importantes, que era do carvão e a do ouro, e depois visitei todas as minas do Brasil, todas, sem exceção, levando a novidade do explosivo, então tive a oportunidade de conhecer todas elas. Os males são os mesmos em cada uma delas. E quando acaba a mineração, exaure a mina, acabou aquela área de lavrada, explotada. Então, há um ditado que diz o seguinte: o minério não dá duas safras, e não dá mesmo. Acabou aquela safra, não tem mais ali, tem que achar em outro lugar. E tem um outro ditado muito interessante, que esse é doído. Onde em terra, em local que se tira a riqueza do chão, o povo é pobre. Por que povo pobre? Porque acaba a mina, as pessoas ficam lá com as casas, a vila vai se formando, a não ser que vá uma indústria para aquela região, ocupando aquela mão de obra, mas ela vai definhando e acaba com algum sofrimento nas pessoas que trabalharam nessa mina, além das doenças profissionais, principalmente pulmonares. Meu pai era topógrafo, né? E também fotógrafo. Meu pai era amante da fotografia e vivia na loja lá da minha cidade, trocando figurinhas, como diz o outro, mostrando equipamentos novos, etc. Ele usava aquelas máquinas sanfonadas ainda, a Zeiss, que era alemã, e ele fotografava. Uma das especialidades dele na época era fotografar os defuntos. Até tem um nome que dá isso aí, fotografia. Não é mórbida, é outro nome que se dava a isso. Porque as famílias, muitas vezes, não tinham a foto, e quando em vida da pessoa que faleceu. Então, eles pediam para fotografar a pessoa, mesmo morta no caixão. Meu pai, então, ia, e muitas vezes eu ia levando a iluminação para ele, para ficar perto do caixão, a levantar e mostrar a iluminação do rosto da pessoa, e assim ele fazia muitas fotos. Além de fotos históricas, ele gostava muito ele é muito religioso, fotografava então procissões, visitas de pessoas importantes da Igreja Católica à nossa região, excursões católicas, e meu pai era muito bom nisso. E aí me influenciou demais. Em Ouro Preto, eu tenho um primo, Milton Trópia, um grande amigo e primo da família. Então ele, fotógrafo, tinha o filho dele, Miltinho, também, que era um grande amigo. Então lá em Ouro Preto eu gostei demais da fotografia, e quando vim para cá comprei logo o meu equipamento. E nisso surgiu a chance do centenário. Eu já tinha trabalhado fora, já tinha conhecido muita coisa, e voltei para trabalhar na região sul, como eu disse no início. Chegando aqui, me colocaram como membro da comissão de promoções do centenário. A promoções é aquela que cuidava das festividades como um todo. Talvez porque eu já tinha rodado o Brasil, tinha assistido festas em tudo quanto é local do Brasil, de festas diversas, festas típicas do Nordeste, em Minas e São Paulo, etc. Eu falei, não, aceitei aquilo e passamos a fazer parte do grupo que trabalhava com isso. Aí tinha diversas pessoas, a dona Minerva era vice-presidente, o Nini Piloto era o prefeito, era o presidente da festa.
Tínhamos aí também o Dário Batista, faleceu há pouco tempo, um grande amigo, gente, pessoa boa que fazia parte. Tínhamos o Geraldo Simões e muitas outras pessoas. Eu não vou citar mais nome não, senão complica, vou acabar esquecendo. Então, aí para documentar aquilo, eu comecei a fotografar e vi que poderia filmar. Então eu comprei uma Super 8, uma filmadora Yashica Super 8, e comecei a fazer o documentário do centenário. Até o Nini Piloto, meu amigo, disse o seguinte: filma, que depois eu compro, sair para o acervo do município e te reponho o valor dos filmes. Falei, tá certo, eu estou aguardando até hoje, Nini, mas daqui a pouco chega. Quem sabe que você volta a prefeito um dia. Então, esse documentário eu fiz, mesmo trabalhando na ESP, porque eu saía muito daqui, viajava para outros países. Eu me lembro que numa delas eu tinha que fazer uma parte da gincana. Foi muito bonita a gincana. Eu estava na Bolívia, em Oruro, onde o Criciúma jogou, na época que ele foi campeão do Brasil, depois de ter sido campeão do Brasil. A 4.000 metros de altitude, no fim da tarde da sexta-feira. O que eu faço? Terminei o serviço. Peguei um táxi, deitei dentro dele, no banco de trás, e mandei tocar para La Paz, 300 quilômetros. Cheguei em La Paz, fui para o aeroporto, peguei o avião, vim para, não tinha voo direto para São Paulo. Então lembro que eu peguei o voo em La Paz, fui para Buenos Aires, de Buenos Aires fui para Montevidéu, de Montevidéu então eu vim para Rio Grande do Sul e consegui chegar aqui a tempo de fazer a filmagem. Eu tive que fazer um périplo aí de avião que não foi fácil. Mas eu fiz com muito carinho, tem esse filme, está à disposição de quem quiser ver, pode copiar quem quiser, não tem problema nenhum. Está à disposição para escolas, para quem quiser rever o documentário, aquele documentário que foi feito. Eu me lembro o seguinte, que no centenário, a gincana do centenário, ela foi uma gincana que tinha umas equipes maravilhosas. Eles trouxeram gente de longe, de fora daqui. E dentro das tarefas tinha assim, apresentar os mais idosos da etnia italiana, os mais idosos da etnia polonesa, os mais idosos da etnia alemã. E assim foi. Chegou num momento que aquilo virou assim um documento que era a coisa mais linda. Eu me lembro de filmar essas pessoas que até hoje aparecem ali, com certeza estão no centenário. Porque o centenário não foi, o filme do documentário não foi usado inteiramente o filme que eu fiz. Foi usado partes dele, porque o Ive que analisou, ele sendo um profissional, deu a liberdade para ele escolher o que ele achasse melhor. Porque o meu sentimento na época já tinha passado 40 anos. Para mim tudo tinha muito valor. E eu jamais jogava fora um pedaço de filme, porque eu sabia que aquele pedaço de filme, por um motivo qualquer, ele voltaria à cena, era só emendar. Então, fotografia eu não jogo fora, porque toda foto tem seu valor. Um dia ela vai lembrar, vai dar memória, vai dar satisfação para alguém. É assim, por isso que eu tenho aqui talvez aí umas 2.000 fotografias daquela época. Mesmo do centenário eu fotografava muito. Além do filme eu fotografava. Tem muita coisa interessante que merece ser divulgado, sabe? Merece ser divulgado mesmo. O que eu aprendi na vida foi o seguinte: primeiro, ser honesto. Papai ensinava para nós isso, a honestidade é acima de tudo. Segundo, respeitar o ser humano, tanto quanto você o é. Você é um ser humano, respeite o outro. Segundo, tudo se ganha com o trabalho. Todo o seu resultado de vida é trabalho. E para trabalhar e ter uma boa renda, para ter boas condições de vida, você tem que estudar. E o que eu aprendi na vida também é o seguinte: nasci em 1942, dia 13 de julho. Eu nasci em plena guerra e me lembro do dia que a Terra terminou, eu devia ter 3 anos. Me lembro quando terminou, que soltavam um foguete lá em casa, memória muito rara, mas eu tenho essa memória, porque a gente vivia assustado com guerra, com bomba, com agressões. E na minha cidade, quando os expedicionários de lá chegaram de volta da guerra, chegaram numa praça chamada Praça Expedicionária Assunção, que é a praça onde tem o Senai lá da minha cidade. Eu me lembro que ali muita gente foi lá receber esses expedicionários com muito carinho, porque eles lutaram por nós, pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse período de vida meu, que eu aprendi, foi essa também.
Aprendi a defender com unhas e dentes e dar a vida, se for necessário, o que nos é caro, que é a nossa liberdade. É outro assunto que eu defendo desde criança, a liberdade. Isso está impregnado no meu pensamento. Do meu aprendizado, eu aprendi exatamente isso. É trabalhar, preparar a vida para o trabalho, estudar com certeza, trabalhar, procurar fazer o melhor que você possa fazer, dentro da sua competência, com a sua inteligência, educar à frente, ensinar tudo que você aprendeu, senão não adianta você passar por essa vida. Tudo que eu aprendi, criei alguma coisinha dentro das minhas profissões, uma delas explosivo, eu transmitia com prazer. E sou muito feliz por isso, de ter vivido, não me arrependo de nada que eu tenha feito, mas absolutamente nada. Talvez eu me arrependa de não ter feito alguma coisa, mas do que eu fiz não me arrependo de nada. Não tem motivo nenhum para isso, pelo contrário. Muito pelo contrário. E como eu sou católico e criado uma família de 9 irmãos, você tem que ser um indivíduo ali dentro. Você é único no mundo. No universo você é único. Você não tem 2 iguais. E 9 irmãos você é diferente também. Não tem um irmão igual ao outro. E nosso comportamento era isso. Tem que ser eu. Não adianta eu querer ser meu irmão mais velho, como às vezes eu queria ser. Não, eu tenho que ser eu. Eu, desde criança, fui muito aventureiro mesmo. Sempre gostei de política. E aqui no Uruçanga eu passei por um momento difícil na política, porque eu fui coordenar, junto com o Juscelino, campanhas políticas. Eu vi que o Uruçanga a coisa era feia, não era para qualquer um, não. Por isso que hoje em dia eu tenho um conceito muito bem formado sobre a política do Uruçanga. Lembro-me muito bem das câmaras anteriores, os componentes das câmaras municipais anteriores, que eu cheguei aqui em 67, portanto eu vi muitas vezes, assisti a algumas reuniões de Câmara, vi o valor que os vereadores davam, a classe deles, a conduta deles muito bem, e conhecimento, eles liam, eles se preparavam para uma reunião, e ultimamente eu estou vendo que isso foi mudando. E o Uruçanga, as pessoas jovens pouco se interessaram pela política, não houve renovação na política de Uruçanga, na minha opinião. A renovação está sendo muito pífia. Tanto é que é pífia que é só olhar, levantar a cabeça um pouquinho, ou então subir na serra ali e olhar para as cidades vizinhas. Todas cresceram mais do que nós, todas estão recebendo indústria mais do que nós, todas estão tendo oportunidades de gerar emprego na sua comunidade. E o gerar emprego não é tudo, porque ele vai gerar recurso, vai gerar renda, vai gerar comércio, o comércio vai crescer. O comércio do Uruçanga cresceu muito pouco. Eu saio dentro do Uruçanga andando no comércio, a pé, muito poucas vezes eu faço isso, mas andando a pé eu fico, gente, aqui tinha tal loja, aqui tinha cinema, aqui tinha isso, aqui tinha um restaurante, aqui tinha... E assim por diante. São abnegados aqueles que dentro de Uruçanga, conseguem manter um restaurante aberto. E eu gostaria de discutir isso aí mais amplamente. Eu vejo que os vereadores de hoje não se preocupam com isso, não sabem nem a história do Uruçanga, a maioria. Me desculpe, alguns vereadores sabem, nem todos, mas tem alguns ali que querem discutir assuntos domésticos ali dentro, vizinho que brigou com outro, não sei o quê. Isso aí não pode, nós temos que pensar melhor em Uruçanga. O Uruçanga precisa crescer, é oportunidade para todos. Os seus filhos, vocês tiveram formação, minhas filhas tiveram formação, trabalham fora, umas, outras podem voltar para cá. Aqui não cabe todo mundo que já se formou. Mas o Uruçanga precisa crescer porque está vindo uma população aí também. Não é muita gente, mas está vindo gente que precisa desse espaço para crescer. Normalmente, quando a patroa vai para a praia, eu fico aqui. Então, eu sou fã do Júlio Iglesias porque eu assisti um show dele na Copa da Argentina. E o Júlio Iglesias tinha esse hábito de assistir um show dele na Bolívia, também em La Paz. Ele tinha o hábito de, em toda a Copa, se fosse aonde fosse, ele ia, porque ele era um jogador de futebol do Real Madrid, ele jogava, e não era um grande jogador, disseram que ele foi da seleção espanhola, mas não foi. Ele foi goleiro do Real Madrid, e como goleiro ele era um cara fodão, era grande mesmo, era um bom goleiro. Mas não chegou a nível de seleção, creio que não. Mas ele, quando eu vi as gravações dele, são as músicas que eu gosto. São músicas românticas, o romantismo dele é demais da conta. E tem música que ele tem uma filosofia tremenda na música. Você pega uma música, você vai ouvir aquela música, o cara vibra
vibra porque ele vê a filosofia profunda que ele tem ali dentro. Ele define posições, define o estado dele, a própria... Ele é de Andaluzia, né? Ele é do norte da Espanha, depois ali perto ali da região de Santiago de Compostela. Então, uma região alegre, região bonita. Então, assim, eu sou fã do Júlio Iglesias, conheci pessoalmente, uma vez em Buenos Aires e uma vez na Bolívia. Cumprimentei só, não falei mais do que uma palavra com ele, mas assim, lá, qualquer coisa assim. Mas era um artista de ponta, né? Eu sou muito prolixo para falar, infelizmente.